Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa análise que mostra dois lados de uma mesma moeda aqui no Brasil. De um lado, a gente tem uma crise, assim, devastadora, de poluição plástica nos nossos oceanos. E do outro, a gente começa a ver avanços bem promissores para um futuro mais sustentável. É uma história que mistura desafios enormes com muita esperança. E que mensagem, hein? É uma daquelas imagens que fazem a gente parar para pensar. Antes de entrar nos números, nas soluções, vamos só absorver o que essa cena silenciosa está dizendo sobre como andam os nossos mares. Bom, vamos lá. Começando pela parte mais dura da realidade. Nessa primeira parte da nossa conversa, a gente vai entender a escala, a gravidade da poluição por plástico que está, sim, impactando a vida marinha brasileira de um jeito muito, muito alarmante. Olha, isso aqui não é um cenário de um lugar distante, abstrato, é o impacto direto, físico, do nosso lixo. Um simples saco plástico vira uma armadilha mortal. Fica claro como itens que a gente usa todo dia se transformam em ameaças gigantescas nos ecossistemas mais frágeis. E o que está por trás de uma imagem como essa? Esse número, é sério, 1.300.000 toneladas. Essa é a quantidade estimada de plástico que o Brasil joga no oceano todo ano. É um volume que, sinceramente, é até difícil de colocar na cabeça, mas que ajuda a gente a entender a dimensão do problema. E o que eu acho mais impactante nessa citação de especialistas é o alcance dela. Não se trata só de um animal grande que engole uma sacola plástica. O problema é que o plástico se quebra em pedacinhos e entra no sistema lá na base, sabe? Ele contamina tudo, do menor ao maior ser vivo. E aqui está a consequência mais brutal. Engolir plástico não é só um incômodo para o animal, é letal. Esse dado é chocante, né? Ele mostra que, para uma parte bem expressiva da vida marinha, o encontro com o nosso lixo plástico é basicamente uma sentença de morte. Certo, a gente já viu o tamanho do estrago. Agora vamos um pouco mais a fundo. Afinal, do que é feito esse lixo todo? E quais são os animais que acabam sendo mais afetados por ele? Esses números vêm de necrópsias e são impressionantes, para dizer o mínimo. Repara só nas taxas de aves e tartarugas. Mais de 77%, mais de 82% tinham lixo de origem humana dentro delas. Isso acontece muitas vezes porque eles confundem o plástico boiando com comida. É trágico. E que tipo de plástico eles estão comendo? Bom, aqui a gente vê em detalhes. O plástico maleável, tipo de sacola e embalagem, está no topo da lista. Depois vem o plástico duro, de itens descartáveis e, olha só que importante, fios de nylon, o que aponta direto para o impacto do equipamento de pesca perdido ou descartado no mar. Ok, depois de ver um cenário desses, é muito fácil a gente se sentir meio impotente, né? Mas a verdade é que a mudança começa com coisas que a gente pode fazer, com ações bem concretas, no nosso dia a dia. Ah, os famosos 3 R's: reduzir, reutilizar, reciclar. Parece simples, mas cada passo desses tem um poder gigantesco. Reduzir é se questionar sobre o consumo. Reutilizar é dar uma vida nova para uma embalagem. E reciclar, claro, é fazer com que o material volte para a indústria em vez de parar no oceano. E aqui vai uma dica de ouro que vai além do plástico: a compostagem. Uma parte enorme do nosso lixo é orgânica. Quando a gente faz compostagem em casa, não só diminui drasticamente o lixo que vai para o aterro, como produz um adubo incrível para as plantas. É um ciclo perfeito, totalmente natural. Mas a solução, claro, não está só no lixo que a gente produz. Para construir um futuro de verdade, um futuro sustentável, a gente precisa olhar para como a gente produz as coisas, principalmente como a gente gera a energia que move o país. E olha, nesse campo, o Brasil tem uma história muito interessante para contar. Esse gráfico aqui mostra um dos maiores trunfos do Brasil. A energia hidrelétrica é a base, a gente sabe, mas o mais fascinante é ver como as outras fontes estão crescendo. A energia dos ventos, da biomassa, do sol, juntas, elas estão construindo uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. E para a gente ter uma ideia do que isso significa no cenário mundial, dá uma olhada nessa comparação. Quase 83% da energia elétrica no Brasil vem de fontes renováveis. A média mundial, só 30%. Isso coloca o Brasil numa posição de liderança, sem dúvida nenhuma. Então, o que conecta a luta contra um pedacinho de plástico no mar como uma turbina de vento girando lá no sertão? Podem parecer coisas totalmente diferentes, né? Mas, na verdade, as duas coisas são peças do mesmo quebra-cabeça. Respostas a um chamado mundial por um futuro sustentável.
Essa aqui é a Agenda 2030 da ONU. Pensa nela como um grande mapa, um plano global que todos os países concordaram em seguir. Ela tem metas bem claras para a gente enfrentar os maiores desafios da humanidade, como a pobreza, a desigualdade e, claro, a crise do clima e a proteção do meio ambiente. E dentro dessa agenda, olha só como esses 3 objetivos se encaixam perfeitamente no que a gente conversou. O objetivo 7, sobre energia limpa, o 12, sobre consumo e produção responsáveis, que vai na raiz do problema do lixo, e o 14, que é totalmente focado em proteger a vida nos oceanos. E aqui está o ponto central de tudo: as escolhas no nosso dia a dia, como usar menos plástico, e as políticas de um país, como investir em energia limpa, não são coisas isoladas. Elas são peças fundamentais de um esforço mundial para a gente ter um planeta mais saudável. E para terminar, fica essa reflexão. Cada escolha que a gente faz, cada coisa que a gente consome e descarta, cria fragmentos. Alguns destroem, outros constroem. A pergunta que fica no ar é, no final das contas, qual vai ser a soma de todos esses nossos fragmentos? Qual vai ser o nosso legado?